Dia histórico, muito mais pelos acontecimentos aos arredores de Stamford Bridge do que pelos acontecimentos dentro dele. Meu nome é Vitor Rosa e esse é o Primeiro Análise. Não tem como começar esse vídeo sem falar da criação da Superliga Europeia. Os times começaram a anunciar no final do dia de domingo a participação, o Chelsea era um dos times envolvidos, e por que que isso movimentou tanto o cenário do futebol mundial? É uma competição que primeiro vinha para bater de frente com a UEFA, porque era uma coisa organizada pelos clubes, que provavelmente enfraqueceria ali os produtos da UEFA, como a própria Champions League, porque concentraria, a ideia era concentrar os principais clubes da Europa em uma competição só deles, em que privilegiaria esses times que não precisariam competir para permanecer nessa competição, já que a vaga deles nessa competição estaria garantida todas as temporadas. Então seriam 15 clubes formadores, esses ditos os principais clubes europeus do momento, e esses times seriam intocáveis. A receita para essa competição seria altíssima. Então faria com que esses 15 clubes fixos ficassem cada vez mais ricos, porque o investimento nessa competição seria muito alto. Então só de participar você já estaria ganhando dinheiro temporada após temporada, e seriam apenas 5 times que chegariam lá com seus méritos, né, caminhando com suas próprias pernas, e os outros 15 ali intocáveis. Então é uma competição que deixou essa regrinha aí de entrar 5 clubes só para fingir que ela seria um pouquinho democrática, que qualquer um poderia almejar e chegar e participar, mas isso vai contra o Pep Guardiola falou hoje. Isso não é esporte, isso não é futebol. Você não ter nenhuma competição, você saber que independente do que você faça, você vai estar lá. Então você nunca vai ser rebaixado, você não precisa se esforçar para chegar lá. Então começou a haver uma mobilização no mundo inteiro, principalmente de torcedores, alguns jornalistas, de outros clubes contra essa competição. Por quê? Porque seria uma competição totalmente elitista, vamos dizer assim. O Chelsea teve um envolvimento claro nessa competição, né? Chelsea é um dos clubes criadores, um clube que soltou uma nota oficial dizendo que iria apoiar a criação e ia participar dessa liga. Boa parte dos torcedores do Chelsea, eu não vou dizer todos porque sempre existem as exceções, não gostou da participação do time, até foi um momento de vergonha mesmo o time participar de uma coisa como essa que o resto do mundo todo viu como uma péssima atitude, uma péssima ideia. Então, além dessa vergonha, além de não gostar, de não sentir orgulho do time por ter feito essa decisão, começou a preocupação com algumas decisões. Porque a Premier League falou que os clubes que participassem disso estariam fora da Premier League. A UEFA falou que os times ficariam fora da UEFA Champions League. Além disso, os jogadores do time não poderiam jogar a Copa do Mundo, a Eurocopa, esses confrontos de seleção. Aí fica aquela preocupação, será que eu não vou ver meu time nunca mais jogar uma Champions League? O time que acabou de chegar na semifinal, depois de tanto tempo, caminhando com tantos méritos, chega na semifinal e pode ser expulso da competição e pode não voltar a participar, ou da Premier League, que é uma competição doméstica e totalmente tradicional, que a gente ama realmente participar e assistir aos jogos. Será que os jogadores vão gostar de jogar pelo Chelsea? Será que os caras não vão querer sair para ir para um time que eles possam defender a seleção numa Copa do Mundo, que é o sonho de quase todos os jogadores do mundo? Essa e várias outras preocupações começaram a rondar a cabeça dos torcedores do Chelsea, e até por isso eles começaram a se mobilizar para fazer um protesto em frente ao Stamford Bridge, os torcedores ingleses do Chelsea, né? Porque no mundo inteiro os torcedores ficaram preocupados, mas tinham alguns torcedores que por questões geográficas conseguiam ir até Stamford Bridge e protestar. E foi o que aconteceu hoje. Além dos torcedores, vou entrar aqui na cabeça dos jogadores, que já começa a análise do jogo de hoje. Como é que ficou a cabeça desses jogadores de domingo até a partida de hoje, sem saber se eles iam disputar a Champions League na semana que vem, sabendo que foram expulsos da Premier League, que seriam expulsos da Premier League caso essa competição desse sequência? Então será que vale a pena dar a vida em campo nessa partida agora, se talvez pegar o G4 não adianta mais porque não vai para a Champions League e não vai participar mais da competição? Será que vai sair ainda nessa competição? Será que vai sair na próxima? Será que eu não vou defender minha seleção nunca mais? Então a cabeça dos jogadores devia estar assim também, e eles respeitam a instituição, eles respeitam o contrato deles, eles não podem se posicionar normalmente nas redes sociais com força, com medo de punições,
e punições que podem realmente legalmente acontecer caso eles se posicionem contra uma decisão do clube. Então, voltando aqui aos protestos, hoje foi um dia histórico, a torcida do Chelsea protestou na entrada de Stamford Bridge, levou cartazes, cantou músicas contra essa organização, contra essa liga, e isso causou efeito. A torcida mostrou que os torcedores são a principal parte do futebol. Sem a torcida, futebol não existe. Os torcedores mostraram que conseguem sim influenciar na decisão de um clube, porque durante esses protestos, durante essas manifestações, começou a sair a notícia de que o Chelsea se retiraria dessa competição. E isso foi algo que gerou até uma comemoração ali que parecia que aconteceu um gol. Os torcedores vibraram muito com essa notícia. Aconteceu um episódio, inclusive, do Peter Cech sair para conversar com os torcedores, porque o ônibus do Chelsea precisava passar, precisava da colaboração dos torcedores para sair da frente ali, para o ônibus conseguir passar. Então até o Peter Cech entrou no meio ali da muvuca da torcida do Chelsea. Então, esse foi um dia histórico fora de campo, mas dentro de campo o time deixou muito a desejar. Primeiro pelas questões psicológicas aqui, que não dá para ignorar, não dá para deixar de lado que o psicológico dos jogadores não estava 100% para uma partida como essa, importante de Premier League. Outro ponto, o time do Brighton é o time que mais empata na competição e fora do Big Six é o terceiro time com a melhor defesa. Então já é um time que faz um jogo duro, não permite tantos ataques dos adversários. Então o jogo realmente hoje foi um jogo muito chato, vamos dizer assim. O Chelsea não conseguiu criar ofensivamente, os jogadores errando muito. Thomas Tuchel mesclou, tirou alguns jogadores. A escalação do time de hoje foi Kepa no gol, Zouma, Christensen e Rudiger na defesa, o Reece James, o Jorginho e o Mount improvisado ao lado do Jorginho, eu vou chegar nisso. E pelo outro lado, Marcos Alonso, na frente Ziyech, Pulisic e Havertz. Ou seja, um time bem mexido com relação aos times que normalmente iniciam grandes partidas do Chelsea. E realmente precisa mexer, porque o time está chegando numa final de FA Cup, uma semifinal de Champions League e uma reta final de Premier League com jogos bastante complicados. O time precisa pegar o G4 para assegurar, porque não é nenhuma garantia que o time vai ganhar a Champions League. E o Chelsea deve sim participar da Premier League na próxima temporada e da Champions League na próxima temporada. A próxima partida será contra o West Ham, então o Thomas Tuchel viu ali que seria um momento para mexer algumas peças. O Kepa conseguiu mais um clean sheet, desde a chegada do Thomas Tuchel ele não sofreu nenhum gol nas chances que ele teve. A linha defensiva hoje não funcionou, foi muito mal. A saída de bola foi horrível do Chelsea, e isso passa pelos zagueiros. Primeira coisa que eu queria falar sobre foi o posicionamento do Zouma e do Christensen. Normalmente com o Thomas Tuchel o Christensen é a figura central ali, é o líbero dessa defesa. Por um lado sempre jogava o Azpilicueta, né? A gente sabe que o Azpilicueta é um cara que tem um físico muito bom, que perde muito poucos jogos, então ele tomava conta daquele lado direito, e pelo lado esquerdo costuma jogar o Rudiger mesmo, que foi quem jogou. E o Zouma pelo meio parecia perdido na saída de bola, não fez uma boa partida, quase entregou um gol. Numa saída de bola ele tentou passar de 3 jogadores e perdeu a bola, e a gente deu sorte que o Lallana finalizou mal a jogada, porque era para ter sido o gol do Brighton sim, no erro direto do Zouma. Zouma que também no primeiro tempo tomou um giro do Welbeck e teve que segurá-lo, porque senão o Welbeck ia sair na cara do gol. Então não foi uma boa partida do zagueiro Zouma. Outro que foi muito mal, e foi um teste do Thomas Tuchel, foi Mason Mount, que jogou ao lado do Jorginho. Ele não conseguiu dar a dinâmica junto com o Jorginho na saída de bola. A saída de bola do Chelsea não teve qualidade com essa dupla ali. Ele não conseguiu marcar muito bem, fechar aqueles espaços da melhor forma. Inclusive tinha que parar muitas jogadas com falta. O Chelsea foi um time muito faltoso hoje e não conseguia, obviamente, chegar com toda a força e toda a criação que ele normalmente se destaca quando joga mais à frente. Principalmente nesse esquema do Thomas Tuchel ali, ele é um dos 2 segundo atacantes que jogam atrás da figura lá da frente num ataque mais móvel da equipe do Chelsea. Com muita movimentação, muito passe, muita inteligência para saber se posicionar entre as linhas da zaga e do meio campo do adversário. O Mount não conseguiu se destacar, não conseguiu articular nada, ficou preso ali atrás e não conseguia também desempenhar. Claro, não é a dele, não é aquela posição que ele tem mais conforto para ocupar, que ele domina aquela posição, né? Foi um teste do Thomas Tuchel que tá sem o Kovacic lesionado, precisa poupar o Kanté e não dá muita chance para o Billy Gilmour. Na verdade, não dá quase nenhuma chance para o Billy Gilmour. Era jogo sim para, caso o Gilmour estivesse entrando em algumas partidas, caso ele estivesse sendo mais envolvido, era jogo para ele começar. Ele com certeza domina aquela faixa do campo mais que o Mason Mount, então caso
Obviamente, hoje não dava para colocar ele, porque é um cara que não joga nunca, do nada vai ser titular numa partida de Premier League. Não dá, tem que ser um jogador que vai jogando, ganha seus tempinhos ali para quando entrar estar realmente preparado. Então ele precisa ser mais envolvido, precisa participar mais, porque ele é uma figura de uma posição, vamos dizer assim, carente do Chelsea. Tem 3 jogadores para 2 vagas, mas agora nessa reta final o Chelsea precisa rodar mais e o Mount ali mostrou que realmente não fez uma boa partida. Volto a dizer aqui, tem as questões psicológicas, foram 2 dias bem difíceis, né? É muito difícil realmente ter psicológico para entrar numa partida como essa, mas analisando o que eu assisti, eu preciso falar que realmente o ataque hoje também não funcionou. Ziyech fez uma partida horrível, errou tudo que ele tentou fazer de diferente, tudo que saía do óbvio que ele tentava fazer ele errava. Era passe de calcanhar, era passe em profundidade que ele dava um pouco mais fraco, eram aquelas invertidas dele no segundo pau, errou tudo. Errou todas as decisões, não fez uma partida muito boa. Assim como o Havertz, que teve a oportunidade de abrir o placar ainda no primeiro tempo, finalizou muito mal, o goleiro defendeu fácil, uma bola que sobrou para ele na marca do pênalti para finalizar, a bola que o atacante espera o jogo todo, ele teve e não conseguiu converter. E o Pulisic ali, o mais aceso entre os 3, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Então foi um Chelsea muito inoperante. Achei que o Thomas Tuchel mexeu mal também no segundo tempo. Vamos para essa sequência de crítica nesse 0x0. Falei que eu ia aliviar por causa do psicológico dos jogadores, mas muitas críticas. Mexeu muito mal. O Chelsea tem 3 alas e ele fez uma mexida que deslocou o Reece James para ficar improvisado pela ala esquerda. Pôs o Odoi pela direita, tirou o Marcos Alonso. Depois ele tirou o Havertz para colocar o Werner em um jogo que não tinha faixa para o Werner correr, porque o Brighton estava fechadinho. E depois ainda tentou consertar colocando o Giroud lá na frente. O Giroud que perdeu uma oportunidade de gol numa boa jogada que fez o Odoi pelo lado esquerdo. Mas foi apenas isso, não passou disso. O jogo do Chelsea muito pobre, mas vou novamente aliviar por causa dessas questões históricas que aconteceram. Hoje foi um dia histórico, o Chelsea hoje fez história, principalmente por causa da sua torcida. Espero que o Chelsea realmente saia dessa competição, seja algo oficial. E a gente não sabe como é que é o contrato, né? A gente não sabe se o Chelsea vai ter que pagar muito caro para sair dessa competição, se o Chelsea vai ter que pagar uma multa ou se vai conseguir negociar para sair. A gente espera que o Chelsea não seja tão afetado financeiramente por causa dessa escolha muito mal feita. Espero que tenha ficado a lição para o Abramovich, que é um cara muito bom, envolvido em causas sociais. Inclusive o Chelsea hoje entrou com uma mensagem de não ao ódio, contra racismo, contra homofobia, contra antissemitismo e todas as outras formas de discriminação. Então é um time ligado nisso, que dessa vez vacilou e vacilou feio. Entrou numa proposta totalmente elitista, visando apenas dinheiro, minha opinião. Final de semana tem um jogo importantíssimo, esse não pode vacilar, contra o West Ham, confronto direto pelo G4 da competição, por uma vaga na Champions League. O Chelsea que atualmente com esse empate conseguiu roubar a vaga do West Ham, mas agora é confronto direto. Precisa vencer e abrir um espaço, né? Abrir uma diferença para eles, porque se perder, eles que vão abrir essa diferença. Eu sou o Vitor Rosa e esse foi mais um Primeira Análise.